Momento, queridos, aqui da palavra de Deus. Meu irmão, minha irmã que me ouve neste momento. Vamos agora estar entrando na palavra de Deus. E hoje, queridos, eu quero aqui compartilhar um pouquinho sobre de ontem, né? Ontem a gente aprendeu, né? Ali, direcionado pela palavra de Deus, sobre a fé e perseverança, né? E a perseverança, ela está junto com ser uma pessoa paciente. E hoje eu quero aqui falar um pouquinho mais, né? Ainda o assunto é muito grande, mas a gente vai devagar, né? Aprendendo sempre com a direção do Espírito Santo. Então, em Provérbios, no capítulo 14, no versículo 29, a palavra diz: o homem paciente dá prova de grande entendimento, mas o precipitado revela insensatez. Ser longânimo é o mesmo que ser paciente. E paciência é algo que hoje no nosso dia a dia, né, queridos, está, vamos falar assim, quase em extinção, né, nesses dias que nós estamos vivendo. Tudo hoje tem que ser rápido, é ou não é? É assim que está o mundo. Hoje as pessoas não conseguem mais esperar. Olha, queridos, né? Não vai muito longe, não. A gente aí há pouco, vamos falar assim, há poucos anos atrás aí, né? A gente, para fazer uma ligação, por exemplo, né? Olha, querido, tinha que ir lá naquele orelhão, né? Pra gente estar fazendo uma ligação. E hoje, né? Hoje é tudo rápido, né? E, e às vezes se a internet for um pouquinho lenta, a gente já está reclamando, né? Ah, demora um ano para abrir isso, né? E a gente percebe então que isso hoje está ficando cada vez mais distinto, né? A paciência. As nossas crianças hoje, elas querem tudo, né? Tudo rápido, né? E a gente vê até pela tecnologia, né? Os micro-ondas, as panelas elétricas, tudo está muito rápido. E isso acelera as coisas do nosso dia a dia. Então acaba que a paciência, muitas das vezes, né? Ela quase ficando extinta das nossas vidas pelo fato já de o mundo também nos preparar para ser desse jeito, né? Corrido as coisas. Então parece que essa palavra, né? Ela não condiz com os tempos modernos de tanto avanço, tecnologia. Ninguém tem paciência para nada praticamente, né? As pessoas se precipitam no agir, né? No falar. Nem vi, quando vi já te falei tudo. Não tem paciência mais. Elas não têm paciência. E não têm paciência para esperar algo ser processado, não gostam de parar para ouvir alguém, né? Tempo atrás,
eu estava chegando numa casa lotérica, eu me encontrei com um senhor e eu nem tinha chegado ainda na fila, né, da lotérica. E aquele senhor, ele é desses que limpam os quintais, né? E eu me lembro que ele olhou de longe e eu disse boa tarde. E ele disse boa tarde. E ali ele parou, ele estava com uma bicicletinha, com as suas ferramentas. E eu comecei a conversar com ele. E a gente ficou ali há uns 15 a 20 minutos, mais ou menos, conversando. E eu falei para ele, olha, eu vou eu vou entrar nessa fila, né? Eu vou pagar essa conta. Aí ele, antes de eu sair de perto dele, ele disse para mim, olha, deixa eu falar uma coisa para você, meu jovem. Ele disse para mim, eu quero agradecer você. Eu olhei para ele, né, e pensando, né, o que será, né? Ele disse, eu quero agradecer pelo tempo que você ficou aqui comigo. O tempo que você ficou conversando aqui comigo. Hoje, os jovens, eles não têm tempo para parar para conversar com a gente. E aquilo mexeu comigo, né? Pois a gente fica alegre em poder ser útil na vida de alguém e muito mais em ouvir uma pessoa se alegrar por você parar e dar ouvidos para conversar. E isso então falou muito comigo, né, queridos? Que a gente às vezes não tem paciência, né, para parar para conversar. Então, as pessoas, elas não gostam de parar para ouvir alguém, né? Muitas das vezes, né, até dentro de casa, os pais pressionam os filhos a ficarem tocados em um canto, né, vendo alguma coisa na TV ou celular ou qualquer coisa que seja, né, mas não tem mais tempo para ouvir o filho, a filha. E quando eu falo desse tempo, né, eu não estou falando de tirar ali um tempão, não. Mas alguns minutos, né, que você possa dar ao teu filho, como esse senhor me disse, né, em questão ali de alguns minutos, ele ficou muito feliz, ele ficou muito alegre. E você, filho, você, filha que me ouve também, para conversar com seu pai, com sua mãe. Mas na hora que você for falar, né, desliga a TV, desliga aí o celular, conversa. É um tempo de vocês. É um tempo que tem que ser vivido. Porque isso significa paciência. Então veja como a paciência ela faz parte das nossas vidas e é bênção de Deus em nossas vidas. Então hoje as pessoas por não gostarem de parar para ouvir alguém e assim vão vivendo seus dias, atropelando como um carro desgovernado, tudo e todos, nas suas agitações, pois querem soluções
para, não é nem para ontem, é anteontem, de uma forma quase automática e instantânea. Agora, isso a gente sabe que é e que está acontecendo em todo lugar. Eu não estou falando que apenas acontece em um lugar específico. Nós estamos falando de algo, queridos, que acontece em todo lugar. Então, nós precisamos buscar a direção de Deus. E nós teremos a direção de Deus através da Bíblia, da palavra. Imagine só, né, queridos? Você hoje tirou um tempo já para ouvir Deus? Você tirou um tempo para ouvir Deus, querido? Às vezes nós estamos tão agitados, é tudo acelerado, que nós nem pegamos na Bíblia. Já andamos com a Bíblia. Eu não sou contra a Bíblia celular, queridos. Não sou contra, né? Eu acredito assim, né? Que a Bíblia, tanto ela digital como de papel, é Bíblia, é a palavra de Deus. Mas, muitas das vezes a Bíblia está dentro do celular. A gente mexe em todos os aplicativos, menos na palavra de Deus. A Bíblia fica ali apenas como um ícone. Então ela fica ali somente de vez em quando, e olha lá, quando tem culto. Então nós temos que ter a paciência, queridos. Lembra da perseverança, né? Que ontem eu estava ministrando. A perseverança. Então, é justamente aí. É nessa perseverança é que você vai receber o galardão. É nessa perseverança. Então, para ter uma direção de Deus, nós precisamos ver o que a palavra de Deus tem a dizer sobre isso. O que a palavra de Deus ela tem a dizer sobre isso. O que importa, querido, não é o que eu acho, não é o que eu penso, não é o quanto inteligente é este pensamento meu, o quanto estudado eu sou. Não, queridos. O que realmente importa na vida nossa é o que a palavra de Deus diz. É o que a palavra de Deus está falando a respeito dessa palavra que está quase que extinta. Isso que importa. As demais coisas de nada vai adiantar. Agora, quando a palavra de Deus, a Bíblia, ela fala, então, essa é a palavra do Senhor. Lembra do áudio de ontem? Se você não ouviu, eu peço a você, meu querido e minha querida, ouça. Né? Ouça. Eu falava um pouquinho sobre Senhor da nossa vida.
Eu falava sobre o patrão e sobre um funcionário. O funcionário é chamado para um galardão, vamos falar assim, né? Ele é chamado para um trabalho. E ele tem o que está ali chamando o Senhor, que é o patrão, que é a empresa, seja o que for, ela é aquela que contrata, escolhe, diante de muitas pessoas, né? É feita uma seleção, e diante de muitas pessoas, uma é escolhida para aquele trabalho. E ali naquela empresa é dito como que funciona, as regras. A maioria das vezes olha, se você faltar, se você tiver uma falta, né, você já perde, vamos falar aqui, o vale mercado, né, um exemplo. E assim tem várias regras, várias sanções, né, que a empresa determina. Você não pode chegar atrasado, você não pode fazer do jeito que você quer. Então, quando você vai trabalhar, você não chega lá e fala, não, deixa que eu já sei, é assim que faz. Não, é do jeito que eles querem. Porque ali existe o quê? Leis. E essas leis, elas regem toda aquela empresa. E todo mundo tem que funcionar de acordo com aquelas leis, com aqueles padrões. Agora, se o servo, o funcionário, ele começar a dizer, eu vou fazer do jeito que eu quero, eu vou chegar amanhã 9, 10 horas, porque eu é que sei. O que acontece? O senhor, o patrão, a gerência, a coordenação daquela empresa, eles analisam que está sendo quebrado as leis, os princípios, os mandamentos. E o que acontece com aquela pessoa? A pessoa é chamada no setor e recebe ali uma palavra dura, muitas das vezes, e diz, olha, você não pode mais trabalhar aqui. Agora a pergunta é, quem que está errado? Errado está aquele que quebrou os princípios, né? As leis, os mandamentos. Claro, querido, que aqui eu estou dando um exemplo para você, né? Mas é assim que é. Então, por quebrar aqueles mandamentos, a pessoa acaba sendo demitida, sofrendo. Então, quando a palavra do Senhor, ela é ministrada em nós, ela é um mandamento, ela é uma lei. Ela que rege toda a nossa vida, governa. Agora, se eu ouço a voz do Senhor e não a obedeço, quem acaba sofrendo as consequências sou eu. Igualmente aquele funcionário que por não obedecer o mandamento daquela firma, daquela empresa, acabou sendo punido
assim também acontece com aquele que diz: eu até conheço, mas eu não obedeço. Até portanto que a Bíblia leva a nós a seguinte maneira de pensar acerca da fé, porque nós vivemos pela fé, né? E a fé está totalmente ligada em obedecer a palavra do Senhor. E é interessante que, olha como é interessante, queridos, acerca da obediência. Porque a Bíblia fala assim: você crê, fazes bem. Porque os demônios também creem. Olha só. E a linguagem que ele está levando ali é que ele está dizendo: você crê na palavra de Deus, você crê. Muito bem. Os demônios também têm fé, ao ponto de crer. Eles acreditam que a palavra, a Bíblia, é a palavra de Deus. Só que não obedecem. Eles não obedecem. Então veja a questão. Eles quebram todos os princípios, mandamentos bíblicos. Eles vivem como seres independentes de Deus. Por isso são chamados de Satanás, de demônios. Pois são rebeldes. Por isso é chamado de anjo caído. É por isso então que nós olhamos para o que diz a Bíblia. Porque o filho, a filha de Deus, ele busca compreender a palavra para obedecer a palavra de Deus. Ele para de ser teimoso. Ela para de ser teimosa. E busca sempre obedecer ao que a Bíblia está falando. Ele busca compreender sempre o que a palavra de Deus está falando sobre esse assunto. E conforme a palavra de Deus está falando, este homem ou esta mulher para de teimar, para de ser teimoso e volta para o que Deus diz. Ele não continua. Ele volta a se inclinar para Deus. A Bíblia, ela valoriza a longanimidade e classifica a pessoa paciente como aquela de grande entendimento. Ou seja, uma pessoa que é sábia. Uma pessoa que é sábia, ela sempre está buscando a entender o que a Bíblia diz sobre aquele assunto. Ele não é teimoso. Ela não é teimosa em questão de querer fazer do jeito dele, do jeito dela. Mas ele é obediente. Obediente ao ponto de se render à palavra de Deus.
Ele inclina-se para ouvir a palavra de Deus. É uma pessoa longânima. É uma pessoa sábia. Existe uma grande diferença entre ser uma pessoa inteligente, uma pessoa que tem conhecimento e uma pessoa que tem sabedoria. E é grande, queridos, a diferença, muito grande. Agora, ser longânimo também é o mesmo que ser perseverante. E como você sabe, perseverante é aquele que não desiste. Deus, Ele valoriza uma pessoa que é perseverante no seu mandamento. Ontem eu falava ainda, na mensagem de ontem eu falava, um monte de gente é perseverante em muitas coisas, mas do mundo. Eu usei um exemplo. A pessoa, ela é perseverante. Ela é perseverante. Nesses dias de frio, nos dias de chuva, a pessoa está cedo lá, indo para o trabalho, né? Ela persevera. Ah, pastor, quer dizer que está errado? Não, não é isso. Eu estou falando que a pessoa é perseverante nessas coisas. Mas quando se trata de Deus, não. Tá chovendo hoje, eu não vou para o culto. Não, tá muito frio. E a pessoa deixa de perseverar naquilo que é eterno. Naquilo que não passa. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Eu quero dizer para você, querido, que Deus valoriza quem é perseverante na sua busca. Ontem ainda nós aprendemos na mensagem que no livro das obras, a tua perseverança, ela está sendo colocada como recompensa, como galardão. A perseverança de você estar ali ontem no culto. Mesmo com frio, no livro das obras, Deus já registrou o teu galardão. Então, meu querido, minha querida, ser longânimo é ser perseverante. Eu sei que você faz planos e tem expectativas sobre coisas que estão no seu coração. O que você tem esperado acontecer. Mas principalmente, como você tem guardado, ou melhor, aguardado as situações mudarem com paciência. A verdade é que sem paciência e sem a perseverança que vem da paciência, não conquistamos aquilo que queremos. A precipitação nos conduz para caminhos errados. Ouça isso, meu irmão. A precipitação nos conduz para caminhos errados.
mais feliz será você se perseverar com firmeza, buscando toda a longanimidade que há em Deus, para aguardar o melhor que vem apenas dele. Pela graça, querido, você pode ser paciente. Mesmo que hoje esta não seja uma característica do seu temperamento natural, pela graça, Deus te capacita a aguardar o sinal verde do Espírito Santo para agir. Então busque em Deus a longanimidade. Para receber aquilo que você tanto deseja. E fique confiante, alegre, porque aquilo que vem de Deus sempre chega no momento certo. Amém, meu querido? Amém, minha irmã? Vamos orar ao Senhor, queridos. Senhor nosso Deus, eu quero. Repita essa oração comigo. Eu quero, diga para Deus. Eu quero respeitar o tempo correto de todas as coisas. Que eu nunca exalte a loucura através de atos precipitados e palavras impulsivas. Mesmo que eu não tenha esta característica natural, eu sei que pela graça eu posso ser longânimo. Ajuda-me nas minhas limitações, em nome de Jesus. Amém. E amém, Jesus.